Olá, pessoal. Edivaldo mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso no livro de Atos. Estamos no capítulo 20 e na terceira viagem missionária. A igreja está expandindo. Lembra que nós saímos de Antioquia na primeira viagem, na segunda viagem e na terceira viagem. Saímos daqui, né? Na primeira e na segunda, Paulo voltou para Antioquia. Mas na terceira viagem, ele não vai voltar para Antioquia, mas ele vai voltar para Jerusalém. Nós já vimos que ele passou pela Ásia Menor, né? E concentrou um grande tempo de trabalho em Éfeso, pelo menos 2 anos, ou um pouco mais, tá bom? 2 anos, 3 anos, quase 3 anos. Mas na região, uns 3 anos, 4 anos, talvez. Enfim, mas em Éfeso, pelo menos 2 anos. E agora, lembra que houve um tumulto no capítulo 19. Então, nós terminamos o capítulo 19 falando daquele tumulto em Éfeso, né? O escrivão da cidade, ele acabou conseguindo acalmar o tumulto. E agora, nós chegamos no capítulo 20, dando ênfase na igreja na Macedônia, tá bom? Só para a gente avançar. Estarei fazendo a leitura nesse momento. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora, levando vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos a Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos
e eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passeis pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Que leitura emocionante, não é? Que muita emoção envolvida aqui. Uma despedida com muita emoção. Que coisa bonita. Eu acho lindo esse trecho, tá bom? Uau, vamos lá. A terceira jornada, ela continua na Macedônia, tá bom? Que é essa região aqui, olha, vou mostrar para você onde que é a Macedônia. Aqui, ó, a região da Europa, tá bom? É nessa região aqui. Aqui é a Ásia Menor, aqui é a Europa, tá ok? Só para você se situar geograficamente. Paulo viaja pela região da Macedônia, onde tinha estabelecido na segunda viagem missionária igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia. E é interessante como ele tem amor pela igreja. E ele evangeliza e cuida da igreja. Que maravilha. Dos discípulos, não é? Que preocupação. Ele encoraja os irmãos com muitas palavras. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, sempre ser uma fonte de encorajamento para os irmãos, não é? Nós temos defeitos, nós temos virtudes, e devemos sempre usar as nossas virtudes para nos encorajar. Não ficar martelando em defeitos para causar dificuldade, confusão, não é? Não estamos falando de ser conivente com o pecado, mas nós temos que levar em consideração que nós todos estamos num processo de transformação constante em nossa vida. E certamente, com palavras de encorajamento, nós podemos nos estimular ao amor e às boas obras e à união entre nós. Que Deus nos ajude nisso. Neste período, mais ou menos aí 55 ou 56, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, possivelmente da Macedônia também, ou melhor, a primeira escreveu de Éfeso, e a segunda carta, a primeira aos Coríntios, de Éfeso, e a segunda possivelmente aí da Macedônia, tá bom? E aí você vê
na carta, você lê a carta, você vai ver isso. A gente cita as cartas para você ver a relação que existe entre as cartas de Paulo e o livro de Atos, tá bom? É interessante, por exemplo, notar que Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, ele escreveu da prisão em Roma. Isso fica muito claro nas cartas quando a gente lê, tá bom? Ele fica 3 meses na Grécia, visita Corinto e possivelmente Atenas. Em Corinto, ele escreve a carta aos romanos, interessante isso também. Volta de novo à Macedônia, tá bom? Tá bom? E ele é acompanhado por 7 homens e mais Lucas, que é o autor da carta. E como que nós identificamos Lucas nesse trajeto? Por causa do nós, ou seja, o autor do livro, ele é uma testemunha ocular de tudo que está acontecendo ali nas viagens missionárias, né? Então, o nós é uma indicação de que quem escreveu estava presente, tá bom? Então, é importante você notar essas coisas, esses detalhes, né? Então, Paulo é acompanhado por esses homens aí. E talvez Tito. Por quê? Porque estavam levando aí a contribuição para Jerusalém. Então, é interessante a leitura de 2 Coríntios 8, 16 a 23. Lembra que ele está voltando agora para Jerusalém e com as ofertas para ajudar os irmãos da Judéia. Lembra que o mundo estava enfrentando uma fome naquele período. Tem que lembrar disso. Isso foi profetizada por Ágabo em capítulo 11 e ela está ocorrendo nesse momento aí que nós estamos estudando, tá bom? Com seus acompanhantes, fica 7 dias em Troade. E aqui queria chamar a sua atenção para o que acontece nessa congregação, né? O Paulo faz questão de frisar no capítulo 7, ou melhor, o Lucas, não é? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Lembra que em Atos 2 nós falamos que aquela expressão, partir o pão, tem a ver com a ceia do Senhor? Pois é. Esse é o propósito da nossa reunião. Partir o pão. E o que significa, senão, lembrar do sacrifício de Jesus, sua morte, sepultamento e, sobretudo, a sua ressurreição. E o dia em que isso é feito é no primeiro dia da semana, ou regularmente, a cada primeiro dia da semana, tá bom? Eles participam da ceia do Senhor, então toda a evidência indica que as igrejas do primeiro século se reuniam no primeiro dia da semana, tá bom? Atos 2:42 indica que a igreja de Jerusalém se reunia com dedicação e regularidade ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, tá bom? Então não há necessidade de ficar mencionando. Basta que a gente, lembra que eu falei que a igreja, é possível saber que ela iniciou no primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes, porque a Páscoa termina no sábado, você começa a contar 7 semanas de sábado, 7 sábados, 7 vezes 7, 49, o 50º dia, que é o Pentecostes, caía no domingo, naquele período, tá bom? Sempre caía no domingo o dia de Pentecostes. Interessante isso. Então, a igreja de Jerusalém se reunia também nesse dia. Hebreus 10:25 ensina tal dedicação e regularidade. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual dia? Acredito, creio que o autor de Hebreus está falando da volta de Jesus. Nós devemos estar prontos para a volta de Jesus hoje, no dia que se chama hoje, porque o amanhã nós não temos. Vou só ler um trecho aqui que me veio à mente, né? Não está aí na nossa lição, nós estamos em Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso... vou ler do 10 ao 12.
Tá ok? Diz assim, olha. Deixa eu ver aqui. Vou ler do 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. E aqui que eu queria chamar a sua atenção. Durante o tempo que se chama hoje. Hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o pecado que o autor de Hebreus, em capítulo 10, vai dizer? Olha, não cometa. O pecado é: não deixe de congregar. Não se afaste do Deus vivo. Lembre-se constantemente do seu sacrifício. E nós temos o privilégio dado por Deus de nos reunir a cada primeiro dia da semana e lembrar do sacrifício de Jesus através do pão e do cálice. Essa é a razão da nossa adoração, do nosso culto a Deus. E por isso ofertamos, por isso louvamos, por isso oramos, por isso ouvimos a palavra de Deus. Que é o que está acontecendo em Atos capítulo 20, tá bom? Que interessante. A igreja de Corinto reunia-se nesse dia. Nós vemos a igreja, a orientação de Paulo dizendo, não é? No primeiro dia da semana. É o dia de recolhimento da oferta também. Eu falei isso já anteriormente, tá ok? Nós não fazemos oferta no sábado, na segunda, na terça, não. É no primeiro dia da semana, assim como a ceia do Senhor. A igreja de Troade reunia-se nesse dia. Jesus foi ressuscitado nesse dia. Então é muito apropriado, não é? Fazer essa conexão da ressurreição de Jesus com a adoração a Ele, a adoração a Deus, lembrando do seu sacrifício no primeiro dia da semana. Neste dia, Jesus apareceu aos apóstolos 2 vezes, em João. No dia de Pentecoste, a igreja foi estabelecida e caiu no primeiro dia da semana. Esse dia é descrito como dia do Senhor, em Apocalipse 1:10. Quando a igreja se reunia nesse dia, tomava a ceia do Senhor. Então, nós podemos fazer a conexão entre 1 Coríntios 11, que fala da ceia, não é? Com 1 Coríntios 16, que fala da oferta, tá bom? E em 1 Coríntios 11, Paulo está corrigindo a maneira deles participarem da ceia. É bom frisar isso, tá bom? Porém, nós focamos aqui no dia da reunião, tá ok? Só para a gente ficar atento. Sonolento ou com sono, um jovem chamado Eutico cai e morre. O texto diz que ele morreu. E é levantado vivo por Paulo. Então, Deus operou um milagre, trazendo de volta à vida o Eutico no meio da reunião. Que coisa boa, não é? Isso, eu diria, como diz o texto no final, para dar ânimo aos irmãos que estavam tristes, porque Paulo está partindo. Olha que coisa interessante. É Deus trabalhando a favor da sua igreja. Na terceira jornada missionária, Paulo e seu grupo chegam em Mileto, mais ou menos 50 quilômetros aí ao sul de Éfeso, um porto em Éfeso, tá bom? E aqui, algo importante para a gente, por quê? Nós vamos falar sobre a
estrutura da igreja. Como que a igreja é organizada, tá bom? Vale a pena que a gente dar ênfase nisso. Com pressa para chegar a Jerusalém, Paulo não queria aportar em Éfeso. Então ele aportou em Mileto, para ficar mais fácil acesso à sua viagem via mar, né? De Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se reunirem com ele em Mileto. Aqui nós já temos, preste atenção, manda chamar os presbíteros, plural, da igreja de Éfeso, singular, tá bom? Só para você entender, que é um grupo de homens cuidando da igreja. Então, todas as igrejas em Atos tiveram uma pluralidade de presbíteros, tá bom? Então, nesse trecho e outros, nós vamos ver algo sobre a organização da igreja local, tá ok? A palavra presbíteros nós já falamos. O que significa? Significa ancião, pessoa madura, com mais experiência de vida. Em Jerusalém, nós vemos presbíteros. As igrejas de Listra, Icônio e Antioquia, nós vemos também presbíteros em cada igreja. É isso que eu queria mencionar. Atos 20, nós vimos também. Isso concorda com trechos fora do livro de Atos. Filipenses 1:1, a carta direcionada aos bispos e diáconos. Então, dois serviços. Na verdade, tudo é serviço para Deus, não é? Tá bom? Esses líderes da congregação são descritos por 3 nomes, e eu gostaria de destacar aqui o verso 28. Vou destacar já para você, olha. Do capítulo 20, verso 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos. Para quem que Paulo está dando esse conselho? Aos presbíteros, do verso 17. Cuidem de vocês mesmos. E de todo o rebanho. O rebanho é a igreja. Todos nós sabemos disso. Sobre o rebanho, o Espírito os colocou. Colocou quem? Os presbíteros, os anciãos. Os colocou como bispos. E o que eles fazem? Qual é o trabalho deles? Pastorearem a igreja de Deus. 3 palavras para falar do trabalho daquelas pessoas que são responsáveis por conduzir o rebanho de Deus. Maravilha, não é? Tá bom? Presbíteros, que significa ancião, destaca a maturidade, já falei sobre isso. Bispos, destaca a sua capacidade de supervisão, ou seja, enquanto eu, membro, me preocupo com as minhas necessidades, o bispo, que tem o dom de pastorear, ele está conseguindo enxergar as necessidades do rebanho. Então, é um dom que Deus dá para esses homens, para esses irmãos. Pastores, qual é o trabalho deles? Eles pastoreiam a igreja de Deus. Na verdade, o único pastor legítimo é Jesus. E eles contribuem com o pastoreio, porque Deus deu essa missão a eles. Então, a palavra pastores destaca o cuidado, a alimentação espiritual que o pastor dá ao rebanho. Tá bom? Então, notamos nesse trecho que Paulo usa os termos de forma intercambiável para falar dos mesmos homens que receberam a incumbência de cuidar do rebanho de Deus, que é a igreja. Nenhum deles se fez dono do rebanho, porque o dono é quem comprou a igreja. Então, por isso, Deus é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, porque ele é o supremo pastor. Tá bom? Enfim, poderíamos ler textos que falam sobre isso. Espero que você leia os textos relacionados aí. Talvez, se você ler 1 Pedro, capítulo 5, você vai ter um bom entendimento, tá bom? A respeito dos presbíteros como pastores da igreja. Eles são os pastores.
Tá ok? Mas veja bem, não existe na Escritura um pastor humano sobre o rebanho. É sempre um. As qualificações para a escolha desses homens estão em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, e Tito 1, de 5 a 9. Tá ok? E não tem pastora. A gente vê o tempo todo falando desses irmãos. Existem as irmãs, as mulheres, que são as esposas dos presbíteros, mas que não são chamadas como tal. Tá bom? Então, no livro de Atos, nós falamos só dos pastores. Em outro estudo, nós podemos falar sobre outros dons que Deus dá para a sua igreja. Tá bom? A mensagem de Paulo aos presbíteros. Talvez o tema: estou inocente do sangue de todos. Que mensagem que ele vai dar? A estrutura dessa mensagem diz respeito. Vocês sabem como tenho servido no passado. Ou seja, ele deixa claro o seu serviço a Deus. Serviço com humildade, tá bom? Ele deixa um grande exemplo para a igreja de Éfeso naquele momento, não é? Enfrentam o futuro ameaçador com confiança. Lembra que ele disse: eu vou voltar para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, apenas com a certeza de que o Espírito Santo me garante que sofrimentos me esperam. Mas mesmo assim, ele vai. Isso trouxe uma comoção intensa. Os irmãos se entristeceram muito e tentaram convencê-lo a ficar. Cuidem de vocês mesmos, ele vai dizer, e do rebanho. E qual é a razão disso? Lobos vorazes penetrarão o rebanho. Não é? Lobos vorazes, falsos discípulos, falsos irmãos penetrarão o rebanho. Que tristeza, não é? É uma profecia sobre a divisão da igreja. Tá bom? Que tristeza. Mas ele vai dizer: muitos arrastam, outros, os discípulos atrás deles. Mas vocês permaneçam firmes em Deus, na palavra de Deus. Eu os entrego a Deus e à palavra e ao exemplo que lhes deixei. Que lindo. Paulo carinhosamente despede-se dos presbíteros de Éfeso, deixando um grande exemplo de humildade e amor a todos aqueles irmãos. Ele faz isso com oração, com lágrimas, abraços e beijos. Que momento único na história da igreja, não é? Onde a igreja abraça aquele que a serviu durante tanto tempo. 3 anos em Éfeso. Coisa linda, coisa magnífica, não é? Que nós devemos assim imitar. Apoiar os irmãos, cuidar dos irmãos, não criticar o trabalho deles, não é? Com tristeza, tudo isso por causa da tristeza vinda da declaração que ele disse, que eles não veriam mais o rosto deles. Tá bom? Enfim, para concluirmos, as 3 viagens missionárias alcançaram ao todo cerca de uns 12 anos de trabalho, dos anos 45 aos 57 aproximadamente. Como resultado, o evangelho se espalhou dos grandes centros para o interior, a partir de quase todas as cidades da Ásia Menor e da Grécia, ou Macedônia, que era até então o âmago do mundo conhecido. Por isso, quando Paulo estava preso em Roma, ele disse, escrevendo aos Colossenses: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu.
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O evangelho alcançou todas as fronteiras do mundo conhecido naquela ocasião. E isso nos deixa um grande desafio de imitar o exemplo de alguém que amou tanto a Deus, amou tanto a igreja, amou tanto as almas. Que Deus abençoe e que esse exemplo nos estimule a ser discípulos de Jesus.